perfeito, porque, na verdade, a gente vai falar sobre isso. É conversa fiada ou não é conversa fiada o intraempreendedorismo? Conta aí. Eu não acho que seja conversa fiada, na verdade eu acredito muito. Inclusive, uma das minhas formações é marketing. E o meu projeto de TCC na época foi sobre endomarketing. Então eu acredito muito, muito nos negócios internos, assim, né? De a gente conseguir olhar o colaborador também como essa fonte de empreendedorismo dentro da empresa. E por um bom tempo da minha vida, eu trabalhei com prestadores de serviços que não tinham vínculo empregatício. E aí eu era líder delas, né? Eram 24 mulheres na época, depois foram 15, enfim. E elas não tinham um vínculo, eram prestadoras e eu precisava bater meta do mesmo jeito. E como você sabe bem do RH, nós não podemos, para prestadores de serviço, impor qualquer tipo de meta, criar um vínculo empregatício, não podemos. Então, como fazer isso se não através do empreendedorismo? Então, eu acredito muito que... Claro, esse é um formato PJ ao extremo, mas até num formato CLT, da importância da gente colocar o negócio para todos. Né? Eu não estou batendo apenas a meta da empresa, mas e que meta que eu tenho aqui dentro minha, que conecta com a meta da empresa. Para mim, isso é o empreendedorismo. Então, funciona e eu acho que acontece. E você, Déia? Olha, eu começaria a falar desse tema de uma forma diferente, assim. Qual é a diferença do empresário e do empreendedor? O empreendedor, ele é empreendedor dentro ou fora de uma empresa. O empresário é aquele que tem uma participação numa empresa. Ele pode ter dado, ele pode ter comprado e nunca ter trabalhado, nunca ter atuado por aquela empresa. Ele é um empresário. O empreendedor é aquele que atua pela causa. Sim. Ele toma responsabilidade para si, para resolver os problemas, seja um imposto sobre metas, sobre o problema da sociedade, uma dor que ele sente, algo que ele enxerga naquele departamento que ele acabou de assumir e que ele fala, não, isso precisa transformar, a sociedade está transformando. Então, o empreendedor, e aí ele vai atuar assim dentro de uma empresa, ou fora de uma empresa, ou na própria empresa, mas o empreendedor é aquele que toma a responsabilidade para si, para trazer soluções, para transformar o status quo. Ele atua pela causa. Você diria que empreender é, a partir do momento em que eu observo uma necessidade, eu tenho uma ideia e eu executo. Eu entrego aquilo para o mundo. Exato. Isso pode ser dentro ou fora do mundo corporativo. Então, óbvio que, com este meu ponto de vista, eu acredito no empreendedorismo, porque as empresas... Grandes corporações, pequenas, precisam dessas pessoas que enxergam a necessidade, tomam a responsabilidade para si e fazem as transformações. Esses são os intraempreendedores. E óbvio que eles existem. E óbvio que dependendo do momento das empresas, precisam mais ou menos desse perfil. Obviamente, em alguns momentos, as empresas precisam de alguém que saiba gerir como não fazer uma grande transformação, mas ainda assim... Precisa ter esse sentimento de que, gente, a causa é minha. Eu preciso... Depende de mim isso acontecer. Eu não estou esperando... se o departamento não fez o papel dele, então não andou. Mas cadê aquele sentimento de dono que vai lá naquele departamento? Gente, você precisa entregar a sua parte, senão eu não consigo fazer a minha. Sim. Né? Então, eu acho que isso é intraempreender e tem diversas... dinâmicas que isso pode acontecer, e diversos tamanhos também, né? Sim, pode ser num pequeno projeto que você tem começo, meio e fim em 3 meses, ou pode ser, obviamente, numa grande corporação, numa grande jornada. Numa criação de uma vertical de negócio, seja um novo produto, um novo serviço e tudo mais. Mas esse é um ponto interessante, né? Muitas pessoas dizem, poxa, mas a empresa não é minha, eu não vou ganhar nada diretamente com isso. Né? A gente ainda escuta muito isso. Sim. Como superar e desenvolver o intraempreendedorismo? Olha, eu vou falar aqui algo que pode ser polêmico. Nem sei se vai ao ar. Não, é desabafo corporativo. Vamos lá. E desculpa que é batida. Não, mas eu não acredito que uma pessoa se move só 100% pela causa do outro. De alguma forma, a causa do outro se conecta com a causa dela. Então, embora a gente ache lindo e maravilhoso onde a empresa quer chegar, de alguma forma, levar a empresa até lá me beneficia de algo.
Então, eu acredito muito que as pessoas elas são movidas pelo que também traz para ela uma relação de ganha-ganha, sabe? Então, às vezes, eu já vi empresas e já vivenciei empresas com causas lindas, maravilhosas, mas que algumas delas não se conectavam comigo. Né? E que eu, sim, ia fazer meu trabalho, porque faz parte do meu valor fazer com excelência. Mas não foi o intraempreendedorismo. Né? Porque empreender, como você falou, né? É comprar essa causa. E nem sempre a causa da empresa é comprada. Então, como que o gestor faz para que essa causa da empresa, essa meta, esse objetivo, esse sonho que a empresa quer alcançar, se conecte com o sonho daquela pessoa individualmente, com cada uma delas, para que ela realmente mova isso. Né? Essa é a minha visão. Posso estar errada, mas eu acredito nisso. Né? As pessoas não se movem apenas pelo outro. Move pelo outro, mas que de alguma forma interfere nela. O que ganho também com isso. E aí talvez a conexão entre propósito, o pessoal, com o propósito da organização que você trouxe, né? Como um grande e importante eventual gatilho para o intraempreendedorismo. Eu acho que as pessoas estão cada vez mais conectadas com o que faz sentido para elas, né? Eu acho que assim, a gente já falou muito no passado de tem umas pessoas que vão trabalhar, a motivação delas é o dinheiro, é o bônus. Algumas não, estão motivadas por uma ascensão profissional, um cargo, um plano de carreira. Sim. Outras por um treinamento, por adquirir conhecimento. Então, sim, eu acho que as pessoas têm diferentes fatores que as motivam em níveis diferentes. Mas eu acho que elas realmente abraçam uma causa que faz sentido para elas, que se conecta com elas, né? Sim. E então realmente é um desafio de match de causa de empresa com a do ser humano, a liderança, né? A liderança precisa ser inspiradora. Mas eu acho que formas são né, de encontrar esse sentido, né? Da liderança também, tentar entender melhor esse colaborador, quais são as motivações de vida dele, e talvez ajudar a encontrar esse caminho onde faz sentido o trabalho dele, para que ele também se orgulhe no final do dia da sua entrega, né? Eu acho que assim, a liderança deve, na verdade, eu acho que está limitada a ser uma inspiração de encontrar esse caminho que faz sentido. E não de impor, né? Então, acho que E o caminho que faz sentido para cada um. Para cada um, porque cada um tem o seu. E a gente volta aos 2 episódios anteriores. A gente volta ao episódio de liderança e a gente volta ao episódio de alta performance. Sim. Né? Tudo volta para o indivíduo, né? Porque somos isso. Né? Qualquer empresa é uma somatória de vidas. Mas a liderança, ela pode ser estimulante ou ela pode ser broxante. Essa palavra é broxante. Isso é desabafo corporativo né? Tem que falar. Ela pode ser broxante para o empreendedorismo nos colaboradores, né? Eu já vi pessoas que chegam com todo o gás numa empresa e que é engolida por uma cultura que não está na parede, né? A cultura vivida. Sim. E aí toda aquela vontade de fazer acontecer, de chegar num objetivo, de empreender ali dentro, ela vai morrendo, porque não querem estimular isso. Por medo de perder o cargo, por se sentir ameaçado, por achar que sempre foi assim, tem que continuar sendo assim, né? Então, como que as empresas... Aliás, tem uma coisa que eu nunca consegui ouvir. Sempre foi assim. Bom, então você tá... Então estamos aqui exatamente para mudar. Contrataram, né? Que bom que você tá aqui para mudar isso, né? Então, você é sempre assim, então por que me contrataram? Podia continuar com a fulana, não. Eu acho, certamente, acho que a liderança, a cultura da empresa, se for uma cultura tóxica. Muito... Não, e muito, às vezes, não é nem tóxica, mas é muito engessada, muito hierárquica. Muito paternal. Que não permita que essa liberdade. Porque para a pessoa pegar a causa para se resolver, ela vai... Tem que ter espaço. Tem que ter espaço. E olha, né? E tem que ter confiança. Obviamente, uma boa liderança vai ter uma troca, não vai deixar fugir do controle, mas, ao mesmo tempo, tem que deixar a pessoa, né? Porque se for muito engessada, a pessoa se sentir muito sufocada, ela também não vai florescer. Que aquele espaço é dela, não vai florescer. Não. Né? Precisa ter espaço para as raízes crescerem, senão, a flor senão não nasce, senão não surge o intraempreendedorismo. Exatamente. Jamais. E acho que, voltando, né, até aos episódios anteriores, a gente falou muito de... Né,
a importância da liderança e como faz diferença na organização como um todo e também para desenvolver alta performance e garantir o aumento da performance, melhor produtividade, menor exaustão, menor esgotamento e tudo mais. Agora, como a gente, de fato, né, a gente está falando de uma cultura comando e controle, não existe espaço dentro de uma cultura de comando e controle, eventualmente, para o intraempreendedorismo. Mas isso já vê há décadas, estamos falando que isso não existe mais espaço. E agora, com a inteligência artificial, realmente, mais do que nunca, nós, seres humanos, voltaremos à nossa origem, da curiosidade, da criatividade, da inovação, sermos humanos. Então, esse espaço da gestão, comando e controle, agora é que tem que acabar de vez. Caso contrário, a organização deixará de existir. Agora, considerando, então, uma organização que tenha a colaboração e a co-construção como um modelo. Uma liderança que tenha um olhar mais individualizado. Só que, ainda assim, algumas gerações, nós temos 4 gerações na organização. Duas delas que foram acostumadas no comando e controle e que não tinham um significado tão aflorado, porque eu tinha que trabalhar. Sim. 2 que o significado se tornou importante e nós, das 2 anteriores, aprendemos com as 2 a lembrar do significado do trabalho. Né? Como que a gente desenvolve o propósito da organização e esse significado no trabalho para a gente alcançar o melhor do intraempreendedorismo nas organizações? Olha, Ládia, eu vou pensando aqui. Repete a pergunta. No fundo, a pergunta é como desenvolver... No fundo, a pergunta é como desenvolvermos o ambiente para que isso floresça. Porque não é natural para parte das pessoas que foram acostumadas durante 15, 20, 25 anos, 30 anos. Mudar, assim, né? Não é que existem perfis intraempreendedores sempre. Né? Então, eu, em 1998, no primeiro dia de trabalho, eu bati na porta da minha chefe e falei, como não tem internet aqui? Como não tem e-mail aqui? Ela olhou, todo mundo olhou e falou, meu Deus, essa menina não vai durar 30 dias. Como? O mundo está lá fora, o mundo não está aqui dentro. Todo mundo ficou olhando, tipo, quem é essa louca? E eu durei 15 anos. 15 anos porque eu fui intraempreendedora e cada ano era um, cada empresa era um, cada cliente era um, e etc. Sim. Então, sempre existiu perfis intraempreendedores que... né? Mas, de fato... Tem que ter um ambiente, 80% dos meus colegas, tipo assim, cara, essa mulher não vai ficar. Né? Porque, cara, ela tem que se encaixotar nesse quadrado. Só que hoje a gente está dizendo, não existe. Nós queremos a diversidade. Queremos, de fato, ouvir você. Queremos a sua opinião. Então, como a gente desenvolve esse ambiente no qual as 4 gerações que têm valores distintos, a gente também discutiu um pouquinho isso num dos episódios anteriores, como a gente traz isso naturalmente para a organização? Então, eu me identifico com você quando você fala, né? Talvez este seu momento tenha acontecido também algumas vezes na minha carreira, né? Não teve nenhum lugar que eu cheguei, que eu encontrei o ambiente e deixei da mesma forma que eu encontrei, né? Assim, inclusive, eu estava sempre, né, implantando transformações, trazendo novidades, inovando no lugar que eu estava, mesmo que ninguém tivesse pedido. Porque, assim, eu identificava as oportunidades, e isso desde cedo, porque era um perfil, que eu já tinha essa motivação de encontrar o sentido para mim e buscar, né? Mas, obviamente, eu durei mais em alguns lugares que eu encontrei esse espaço e menos em lugares que eu não encontrei esse espaço. Então, eu acho que para mudar essa cultura numa organização que está mais engessada, tem que chegar uma Bia lá e alguém vai dar o espaço para ela. Sim. Né? Para ela implantar aquela mudança. Sim. Pode, de repente, ser uma pessoa, mas se ele te autonomia e te deu espaço, você cresceu e ficou 15 anos. Né? Da mesma forma, eu senti em alguns lugares que eu levava as mudanças e elas eram acolhidas. Nossa, olha, tem um ponto ali, olha, realmente, né? Dá um espaço, dá um orçamento, né? Aí você vai implantando as mudanças.
Então, acho que precisa acontecer este espaço para mudar. Precisa ter uma pessoa com essa coragem de enfrentar o status quo, de querer mudar, e alguém que vai dar esse espaço. Né? Então, para mim, esse é o principal ponto de mudança. E, obviamente, essa pessoa vai acabar trazendo outras consigo, né? Pessoas que compraram junto, que admiraram aquela coragem, que se conectaram com a causa da mudança, e por aí vai. Mas vão ser poucas, né? Oi? Inicialmente vão ser poucas as que vão apoiar, né? E tá tudo certo, porque a maioria... Olha para a curva de mudança, né? Quando a gente vai olhar a curva de mudança, geralmente são poucas as pessoas que aderem no início. Aí depois tem pessoas que só aderem à mudança quando elas começam a ver resultados. E aí vai, mas no início são poucos. E você precisa ter essa resiliência, né? Essa paciência para que a coisa floresça. Mas, assim, uma coisa que eu fiquei pensando... A gente está falando de empreendedorismo dentro das empresas. Me diz um empreendedor que não falhou. Todos os melhores falharam e aí que se reinventaram e construíram negócios melhores. Então, né? qual ambiente que eu tenho que propiciar? A cultura do erro, de eu aceitar erros dentro da... Acolher, na verdade. Acolher, porque talvez essa pessoa que é fora da caixa, que vai empreender, ela não vai acertar de primeira, porque ela ainda não conhece na profundidade essa empresa. E tá tudo bem. Mas o quanto que nesse ambiente eu tenho um acolhimento para o erro. E a valorização do aprendizado. E a valorização do aprendizado. O que o erro traz é a possibilidade de aprendizado, né? O que eu aprendo com isso e evoluo esse início para algo melhor, né? Se a gente pegar uma logomarca, você que é do marketing, pegar uma logomarca, a primeira de uma empresa e vai vendo a evolução dela ali, cara, é surreal, é incrível. Tá, tem tecnologia, tem tudo, mas tem um aprendizado ali naquele processo. E um ponto que é interessante é que tem lugares que a cultura do erro também ela não pode sair. Tudo é um equilíbrio na vida, né? Não pode ser over, no sentido de ter uma... acolhemos todos os erros e está tudo bem. Mas os erros inéditos. E com responsabilidade, né? Com um certo controle de risco, sim. Né? Mas eu gosto muito desse termo, erros inéditos. Porque todo erro inédito ele é bem-vindo. Mas um erro repetido não mais. Porque a pessoa não aprendeu com o erro inicial. Né? Quando a gente vê a cultura das startups, né, dessas aceleradoras, assim, é sempre, né, como que a gente erra rápido, né, rápido e barato. E né, não rápido, barato e ajustável, alguma coisa assim. Não. E acho que assim, o desestigmatizar o erro, né? Então, assim, quais são os erros aceitáveis? Quais são os erros que nos levam à inovação? Pequeno, barato e rápido, né? Então, porque aí esses você traz erros... um aprendizado para quando você acertar, você já acerta numa escala maior, mas você aprende com essa rapidez e com um risco controlado. Então, acho que era isso que eu estava buscando. Era que você errar pequeno, barato e rápido para você colher este aprendizado e escalar já a partir dele, né? Exato. E é engraçado que quando tudo é muito over, a gente não tem evolução. Eu estava numa empresa que lá a cultura do acolhimento é muito forte. Da gente acolher, da gente abraçar as pessoas, da gente estar bem com as pessoas. Era muito forte aquilo. Só que as pessoas não confrontavam para construir. E aí ficava na mesmice. Aí ficava nas mesmices. E aí o que eles construíram dentro da lista de valores que foi reconstruída, né, para renovar essa cultura, colocou lá um valor: confrontar para construir. Para estimular isso. Porque o confronto traz ganhos sendo de uma forma positiva. Mas como todos os valores, precisa ter alguém que vá Guardião. colocar isso em prática, né? Porque não adianta colocar E o só escrever na parede. Não adianta. Inclusive, e não tem ninguém temos que vai colocar em palestra prática. disso. Eu faço palestra de cultura. Para fechar, vamos fechar por aí, então. Temos que fechar. Vamos fechar por aí. O que uma das suas palestras de impacto pode ajudar as organizações no intraempreendedorismo? Olha, são muitas, mas tem uma em específico que trabalha esse protagonismo, que é o ser para vencer, que é você trabalhar internamente para você alcançar seus objetivos e você vence ali entregando alta performance e desenvolvimento dentro das organizações. Mas também tem a outra de cultura que é muito boa, viu? Excelente. E você, Déia, me conta, qual das suas palestras de impacto podem tratar o intraempreendedorismo? Olha, eu
tem uma que eu adoro, que é liderança empática. E eu acho que tem tudo a ver com isso, que não é sobre, né, ser permissivo e acolher todos os erros e não, mas pelo contrário, de entender as necessidades trabalhar o desenvolvimento de cada um a partir das necessidades de cada indivíduo, né? Eu acho que a empatia não é só... E a liderança, ela também não é só na equipe direta, né? Ela é também todos os seus contatos horizontais, até quem está acima de você na corporação. Então, acho que isso é muito importante para uma mudança cultural. Eu tenho uma que eu trato muito a questão de se tivéssemos menos medo. Né? Então, o fator H, inclusive vai sair, achei que é em maio, mas atrasou, vai ser em junho, um capítulo num livro com a Sampo, justamente tratando o fator H, né, o fator humano, no futuro do trabalho. E o menos medo. E se a gente tivesse menos medo, o que a gente seria capaz de fazer? Uau! Muito legal, né? Legal. Já quero assistir as 2 palestras aqui. Então, quero bora aprender lá. com vocês. Gente, muito obrigada por mais esse desabafo corporativo. Eu que agradeço. E, obrigada. Já quero você de novo aqui para falar de SD. Combinado? Combinado. Isa, obrigada. Obrigada a você. Prazer. Prazer todo meu.